Construct Productions. Hey. Bem-vindos de volta ao meu canal, e se você ainda não me conhece, meu nome é Grace, estou na reta final de medicina, e nesse canal eu falo muito sobre os meus estudos e também sobre a minha grande paixão, que são os livros. Hoje eu resolvi trazer um pouco da minha experiência sobre como eu aprendi espanhol sozinha. Antes que você pense qualquer coisa, eu sempre fui uma negação com idiomas. Quando eu resolvi estudar medicina na Argentina, uma das últimas coisas que eu me preocupei foi realmente em aprender o espanhol, porque eu sempre pensei que espanhol e português são quase a mesma coisa e devia ser muito fácil aprender o idioma. Então eu não tive uma preparação anterior à minha ida para a Argentina para aprender o idioma. Para não dizer que eu não vi nada do idioma, na verdade eu fazia um Duolingo de português e espanhol, mas eu não levava nada a sério o Duolingo, eu fazia lá de vez em quando, então eu aprendi algumas palavrinhas que na verdade não serviram para nada, porque quando eu cheguei na Argentina, eu paguei muito mico porque eu não sabia nem o básico. Conversava com as pessoas fazendo mímica, muitas vezes, porque eu não sabia nada de vocabulário em espanhol. Eu levei muito tempo, depois que eu cheguei na rodoviária em Buenos Aires, para conseguir um carro que me levasse da rodoviária até onde eu iria morar. Eu sofri muito lá e eu achava que eu ia definitivamente ficar morando na rodoviária, porque ninguém me entendia, eu não conseguia explicar o que eu queria e realmente eu chorei porque eu era uma pessoa extremamente dramática. E aí eu comecei a chorar, imaginando que eu nunca mais ia conseguir contatar minha família, porque eu cheguei na rodoviária, o meu chip já não funcionava e assim foram minutos de muito desespero. Quando finalmente eu consegui um carro para que me levasse da rodoviária até onde eu ia morar, eu passei por outro desafio, explicar para o porteiro lá do edifício onde eu ia morar que eu ia viver lá e que aquelas eram minhas coisas e que eu deveria subir para o apartamento. Uso de muita mímica e ele finalmente compreendeu. Eu, que tinha tanto subestimado o idioma, pensei, isso aí eu aprendo rapidinho lá quando eu chegar. Quando eu ouvia as pessoas falando, eles falavam tão rápido que parecia outro idioma. Nem espanhol não parecia, porque os meus ouvidos não estavam acostumados com aquele idioma. Bem diferente, muitas vezes, daquele espanhol que você vê na escola ou em algum curso, porque lá eles realmente falam muito rápido. E eu não estava acostumada com aquilo, então isso já me dava mais dificuldade ainda de compreender o que as pessoas estavam falando. Então a situação era mais ou menos o seguinte: se eu queria ir no mercado para comprar, sei lá, arroz, feijão, água, azeite, qualquer coisa, eu dava um Google, olhava como se falava a palavra lá, e aprendia aquelas palavrinhas-chaves para tentar procurar as coisas no mercado. Vendo que eu tinha tanta dificuldade, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, quando cheguei em Buenos Aires, procurei uma escola pública que dá o idioma para estrangeiros de forma gratuita. Então, eu só pagava ali o material, realmente, e tinha as aulas. Fui em uma boa parte das aulas para começar a montar as primeiras frases, depois eu não fui mais, porque a rotina que eu tinha era realmente uma rotina mais pesada, mais corrida, e eu logo comecei a trabalhar, então dificultou um pouco para ficar indo fazer as aulas. Mas o básico que eu aprendi ali, que talvez eu poderia ter aprendido aquele mesmo básico no Duolingo, esse básico já me serviu para eu tentar dar os primeiros passos na Argentina. Fui para a Argentina para estudar medicina em espanhol, então era natural que eu tivesse que avançar muito mais, o meu idioma de uma forma muito mais rápida. Uma das estratégias foi começar a ouvir aulas no YouTube em espanhol, para começar a melhorar o meu ouvido, já que as pessoas falavam e eu precisava que elas repetissem 2, 3 vezes o que elas tinham falado para conseguir entender. Na aula, eu não poderia pedir que o professor repetisse o que ele estava falando, eu teria que já entrar com o ouvido já mais preparado para o espanhol. Mesmo que eu não falasse nada, mas pelo menos ouvir, eu deveria melhorar e muito. Foi aí que eu encontrei um canal chamado Educatina. Então nesse canal, acredito que deve ter até hoje, eu imagino, tinha várias matérias no YouTube ali, química, biologia, física, história, não sei. Um monte de aula de qualquer coisa que você quisesse. Tínhamos professores dando aula, fazendo como uns esquemas, uns quadros, muito bacana. Falavam mais devagar e eu também podia repetir quando eu precisasse. Pegava essas aulas e ia meio que passando ali para o meu caderno, escrevendo as palavras, tanto como se fosse realmente uma aula, assim melhorando a minha escuta do idioma. Poucos eu fui melhorando essa questão de entender com mais rapidez o que as pessoas falavam. Mas ainda falar e escrever era algo que levou um pouco mais, custou mais tempo e eu achava mais difícil. Criava dificuldades em me locomover pela cidade, conhecer os lugares, comprar coisas, enfim, a viver uma vida, imagine, uma vida que a gente vive aqui no Brasil, sem ter a ver com estudos. Uma vida básica. Eu sofria muito porque eu não sabia como me expressar. Essa parte seria algo que eu realmente veria hoje, se fosse hoje, com mais antecedência, para que eu chegasse com, no mínimo, o básico. Estudar falando e escrevendo foi o meu segredo para definitivamente aprender o idioma. Cheguei a fazer uso em alguns momentos de um professor particular, mas eu confesso que realmente o que fez eu sair do chão
foi escrever e estudar falando. Ali, para minha parede do meu quarto, conversando comigo mesma em espanhol. Foi a única forma que eu consegui evoluir. Às vezes a gente tem um tipo de estudo que ele é muito passivo, e você não se ouve falar, explicar aquele tema. Apenas estuda escrevendo. E isso só não é útil, porque você vai precisar muitas vezes falar isso que você está aprendendo. E acredito que foi um divisor de águas no meu aprendizado do idioma. Uma prática que eu aprendi a fazer dentro da faculdade já, então eu guardava as minhas perguntas sobre a matéria e fazia no final da aula. Até por causa da minha timidez e por não dominar muito bem o idioma, para evitar que as pessoas ficassem rindo de mim. Então eu sempre fazia isso e os professores sempre me respondiam tudo que eu queria saber. E era uma ótima tática. Na Netflix dá para encontrar várias novelas colombianas. Eu sei que muitas pessoas vão dar risada disso, mas eu amava assistir novela colombiana. Então, além de eu me divertir, eu começava a aprender a ouvir muito mais rápido. Também foi um diferencial na minha aprendizagem, foi gravar as aulas dos professores na faculdade e ouvir outra vez elas em casa, ou ouvir quantas vezes fosse necessário. Histologia, se eu não me engano, tinham aulas que, às vezes, trechos, eu ouvia 5, 6 vezes. Essas aulas e fazer a transcrição, que é escrever palavra por palavra do que era dito na aula, me ajudou muito a aprender, não só como escrever, não só ouvir, mas também depois poder reproduzir da forma correta aquilo que eu tinha tido em sala de aula. E esse negócio de reescrever as aulas, fazer transcrição das aulas, eu usei durante muito tempo dentro da faculdade. E realmente me ajudou e muito, inclusive, a aprovar tudo aquilo que eu precisava. Então é uma tática que dá trabalho, mas ajuda muito. Porque ao mesmo tempo que você vai melhorando o idioma, você vai aprendendo aquilo que você precisa. Uma outra ferramenta muito interessante para aprender o idioma é fazer o uso de livros em espanhol. Porque assim você nem sente que você está aprendendo o idioma, que você está realmente estudando o idioma. Você sente como se você estivesse se divertindo, porque ler para mim é uma diversão. Como que você pode usar os livros a seu favor com relação ao idioma? Então você pode comprar livros em espanhol na Argentina, pode ser até mesmo em sebos. Esse aqui é um livro de sebo, então quando eu comprei ele não é novo, mas ele está em perfeito estado. E isso aqui você tem que ter um pouco já do vocabulário de espanhol. As palavras que eu não sabia o significado eu circulava, para depois procurar a tradução. Eu circulava e aí depois eu puxava a setinha com os significados de cada palavra. Interessante que você faça em cada página, no máximo, umas 3 palavras, para que a sua leitura possa fluir. Então, se às vezes escapa alguma palavra que você não sabe, mas o que você entendeu o contexto, você não precisa sublinhar. Realmente sublinhe e coloque ali por página o objetivo de 3, 4 palavras por página, para que você sinta que realmente você está evoluindo na leitura. Essa ferramenta ela é excelente para que você comece a aprender novos vocabulários. Por quê? Porque dentro da faculdade de medicina, nós aprendemos muito vocabulário voltado para a medicina. Os livros não, eles vão te dar vocabulário para o dia a dia. Quando eu ia aprendendo o idioma dentro da faculdade, uma coisa que eu gostava muito de fazer e que eu faço ainda até hoje, só que hoje eu faço com outro objetivo, eu pegava um tema que eu tinha acabado de estudar, pegava uma folha em branco e começava a escrever como se eu realmente estivesse explicando para alguém aquele assunto. Então, sem olhar no meu material, sem olhar em nada, tudo que eu lembrava sobre aquele assunto em espanhol. Muito bem, eu resolvia o problema de uma revisão que eu deveria fazer para poder ir bem na faculdade, ao mesmo tempo que eu ia praticando o idioma escrita. E depois eu lia em voz alta para melhorar também a forma de me comunicar. Eu sempre fiz uso de aulas no YouTube como apoio, para ver novas formas de explicação de um determinado assunto. E com o passar do tempo eu aprendi a colocar essas aulas ali em uma velocidade maior, 1,5, 2x, enfim. Eu colocava ali e aumentando por quê? Porque eu ia aumentando também a velocidade de escuta do idioma. Meu marido chega, eu estou ouvindo alguma coisa em espanhol, está muito rápido, porque eu já escuto em 2x já faz muito tempo. E ele fala, você está entendendo alguma coisa? É muito natural hoje, já consigo participar de uma conversa em que a pessoa fale muito rápido, sem dificuldade. O processo de estudo de um idioma ele é um pouco diferente. Hoje eu estou estudando catalão, que é um idioma que ele é usado em algumas partes da Espanha. Hoje eu uso algumas ferramentas que em algum momento eu vou trazer, porque você vai mudando também a sua forma de aprender. Então aquilo que eu usava às vezes lá em 2015, hoje eu faria diferente, mas então eu trago aqui opções que você pode usar para aprender o idioma e também algumas coisas que eu fiz. Quem sabe se você fizer pode lhe ajudar, como você pode tentar dizer não, eu realmente isso aqui, dessa forma, não está funcionando para mim. Aproveita esse momento para chamar a atenção de vocês para a ferramenta do Duolingo, que ela é muito interessante, mas não pode ser uma ferramenta que você faça de forma automática. O Duolingo você precisa ter um caderno na mão, escrever aquilo que você está aprendendo, você testar todos os dias, você fazer todos os dias. O Duolingo ele é excelente para aprender idiomas e hoje eu faço realmente uso de verdade. Pela primeira vez eu aprendi a usar o Duolingo direito
e eu uso ele com bastante responsabilidade e disciplina. E por que é tão importante, principalmente para quem vai estudar medicina ou qualquer outro curso na Argentina? Muitos professores são chatos com relação a isso, eles não aceitam o portunhol. Então, muitos vão ser flexíveis, mas outros não vão ser flexíveis. Consideram que seja a sua obrigação chegar no país já sabendo o idioma. Então, muitos não vão ter paciência. Por isso que é tão importante que você realmente se dedique e debruce para realmente aprender o idioma. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento como aluno dentro da faculdade. Nos casos, você sim será também avaliado pelo seu idioma. Precisa ter como prioridade construir a sua rotina em espanhol, seja no Brasil ou se você já estiver na Argentina, realmente focar. E falar com o máximo de pessoas que você puder quando você chegar na Argentina em espanhol. Porque eu sei que depois que a gente chega, nós nos sentimos acolhidos em outro país quando nós falamos com alguém que fala o nosso idioma. Então é natural que você encontre grupos só de brasileiros, porque eles gostam de ficar juntos. Só que é interessante que você converse com pessoas que falam espanhol. Por isso que eu acho tão bacana a ideia de que muitas vezes o aluno chegue e vá para um hostel, vá para uma residência universitária e que viva ali 2 meses conversando com todo mundo, conhecendo gente de todos os países, melhorando o idioma. Eu conheci pessoas que vivendo num hostel conseguiram aprender o idioma em 3, 4 meses e não apenas ouvir ou escrever, mas falar, porque conversava somente com pessoas que falavam espanhol. Muitas vezes a gente vai morar com brasileiros e aí nós continuamos como se nós estivéssemos no Brasil, mas na Argentina, porque toda a nossa rotina, todos os nossos relacionamentos continuam sendo em português. Se fosse hoje que eu fosse para a Argentina, seria algo que eu faria diferente. Eu não iria morar direto num apartamento, mas moraria em um hostel, pelo menos por uns 2 meses, para fazer uma prática do idioma. Espero que tudo que eu tenha falado aqui nesse vídeo tenha feito sentido para você e, quem sabe, alguma dessas coisas você coloque em prática e lhe ajude a aprender o idioma. Você não precisa de um curso para aprender espanhol. Claro que eu sempre digo, se você vai fazer uma prova que exige um certificado de espanhol, é diferente, talvez você precise de um direcionamento. Ainda assim, eu conheci pessoas que mesmo para o certificado conseguiram aprender sozinhas o idioma. Então você não precisa de um curso. Mas se você acha que não vai ter disciplina de estudar todos os dias o espanhol e precisa ali ter um professor, talvez você deva fazer uso também disso. Agora, se você gostou desse vídeo e se você acha que esse vídeo foi interessante para você, não esqueça de dar um like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal, porque eu posto vídeo 2 vezes por semana. E continue me acompanhando, que eu vou trazer muita coisa bacana nesse ano. É isso, e nos vemos no próximo vídeo.